Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado pela presença de todos. Hoje no Papo Reto a gente vai fazer algumas apresentações referente à diversidade. Eu vou fazer uma que é para contar um pouco da história, da origem do movimento LGBT, da comunidade, tá? Espero que vocês gostem. Não vai ser muito longo, tem muito assunto, muito mesmo. Eu só vou botar um contexto mesmo assim, um pouco do grande marco que teve da história da comunidade contemporânea e um pouco lá do passado, desde a antropologia, tá bom? E depois o Matheus e a Amanda também vai fazer outras apresentações com alguns dados bem interessantes, tá bom? Então vamos lá. Então, nessa apresentação que eu vou fazer, eu vou falar um pouco da origem do movimento, um pouco de história do Stonewall, que é o principal marco contemporâneo que marcou na história de hoje dos movimentos do LGBT, a origem no Brasil, como uma mudança mudou o nosso movimento e algumas personalidades LGBT que eu acho bem importantes assim na nossa história. Então vamos lá. A origem do movimento contemporâneo aconteceu no dia 28 de junho de 69. Foi lá no bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich, em Nova York, em Manhattan. Esse evento aqui ele ficou considerado como o marco zero LGBT do contemporâneo, que foi quando surgiu o Dia do Orgulho Gay e todas as paradas gays que ocorrem em todo o mundo. Então, no dia 28 de junho é conhecido esse dia, no ano de 69. Eu vou falar um pouco dele, como que aconteceu mais pra frente. Então, agora, mais pra frente, eu vou falar um pouco da história do movimento. Então vamos lá. Eu gosto dessa frase, acho que vocês nunca viram falando, mas eu falo bastante. We are here, we are queer. Porque assim, a homossexualidade ela está aqui no mundo desde sempre. Desde sempre. Então teve momentos que assim, era natural, totalmente natural, e teve alguns momentos da história que ela era considerada proibida, perseguida e tudo mais. Então desde quando os antropólogos registram na história, a homossexualidade existe aqui nas nossas civilizações e em todas as civilizações. Eu vou contar um pouquinho de cada um como foi essa passagem, tá bom? Então vamos lá. Na pré-história, a homossexualidade era considerada muito importante nos rituais de passagens, principalmente nos homens, na adolescência para o gay. Então, essa relação homoafetiva, eles consideravam importante nessa passagem. Um outro marco importante também que é considerado, 500 anos antes de Abraão, é que a relação homoafetiva também ela era considerada normal, não apenas entre do sexo do homem, mas também entre os deuses. Daí que também eu falei que ia dar um overview, porque assim, na parte do Deus entraria na mitologia grega, que daí é um outro universo, é muito assunto, entendeu? E eu coloquei aqui a palavra da relação passiva, depois no final aqui eu vou já dar um overview, porque desde o passado, a figura feminina da passividade, como que ela era inferiorizada. Então isso não... Às vezes a gente fica zoando, né? Tem o gay, mas ele é afeminado, tudo, mas isso vem desde lá do começo da história, porque sempre era relacionado com o perfil que era feminino e tudo mais, então era inferiorizado. Então lá de trás já vem carregado isso, se for ver até nos dias de hoje. Na Grécia Antiga, de 3.000 anos até 1.400 anos de Cristo, também a relação homoafetiva ela era considerada natural e nessa época ainda ela era considerada nobre, porque era uma questão de aquisição e poder. Então os mais sábios, vamos dizer assim, eles adquiriam os mais novos com não pretexto, mas porque era considerado que esses mais velhos ia passar sabedoria para esses mais novos. Foi aí que surgiu o termo de pederastia. A gente vê como que é um termo mundano, né? Relacionar hoje se a gente associar ele mais moderno, é como se fosse a pedofilia, mas lá no passado que surgiu esse termo de pederastia, que era essa relação, então era esse o nome que era dado. E
que é verdade. Aqui na Grécia Antiga ainda, a relação heterossexual, ela não era tão considerada nobre igual essa daqui, com a da homoafetiva. A relação heterossexual, ela era considerada mais assim, para passar o nome adiante e ter uma relação assim de poder, mas não na nobreza. Era mais relacionado assim para poder fazer a procriação e aquele nome da família ir à frente. Porque a relação relacionada ao amor, carinho, essas coisas, não era classificada com o amor hétero. Era mais relacionado à homossexualidade e à bissexualidade. Mais para frente, daí tem a ilha de Lesbos. Pelo nome, talvez vocês já vão associar. Essa mulher, ela chama Safo. Ela era poetisa, aí numa ilha ela pegou e ela fundou uma escola para mulheres. E ela ensinava tudo, toda a educação, tudo. Tanto que Platão considerava ela como uma 10ª musa. Então o termo lésbico, que antes era considerado só quem habitava essa ilha, é conhecido até hoje. Então só que ele é conhecido para... Tem o gay, né, que é mais associado a 2 homens, só que o lésbico veio com esse termo por causa dessa ilha, que é relacionado hoje atualmente, que é o sexo relacionado em 2 mulheres, tá? Então esse termo veio lá dessa ilha de Lesbos. Agora um pouco mais para frente, eu tentei pegar um pouco aqui da pré-história, da Grécia, da China, da Roma, Idade Média, mas assim, tem muito conteúdo. É muito conteúdo. E sempre assim, se a gente for olhar a partir desse quadro que é da China, da Roma, da Idade Média e do período renascentista, que começa a ficar mais pesado. Porque antes, que não tinha tantos dogmas do cristianismo e tudo mais, era considerado normal. Assim, não tinha essa coisa, é ou não é. Era meio que natural, segundo os antropólogos, os fatos, tudo, heleográfico, escrituras e tudo mais. Quando a história veio vindo e começou o dogma religioso, várias culturas de Deus, etc. e tal, aqui na China, por exemplo, eles não têm essa cultura do cristianismo. Mas na alta nobreza, teve um tempo que a homossexualidade também era considerada normal. Tanto até nos níveis mais altos lá da nobreza deles. Porém, com o avanço do Império Mogol, eles começaram a mudar isso. Por quê? Os mongóis queriam exército. Como que eles conseguiriam o exército? Procriando. Então aí que começou a eles quererem evitar, cortar, a perseguir e tentar evitar a relação homoafetiva, para poder ter mais procriação. E eles aumentaram o exército, avançar e dominar tudo. Tem uma série que fala disso, eu esqueci o nome dela, ela é bem legal e tem partes que mostram um pouco disso daí, como que eles foram estruturando isso. Agora na Roma, em meados de 533 anos de Cristo, para vocês verem, antes de Cristo, a homossexualidade também era considerada normal. E já na Roma, meados de 69, que ela foi mudando, que já foi vindo a parte do cristianismo e tudo mais. Então assim, e nesse meio tempo, quase passando para a Idade Média, que começou a ter a perseguição, toda a parte, porque nessas épocas aqui começaram as lutas. Então, a mesma justificativa, eles queriam ter exército, queriam ter procriação, aumentar a natalidade. Então, uma forma disso foi começar a criar vários dogmas na sociedade, mudar culturalmente, que a relação entre 2 humanos era pecado, era errado, e começou fogueira, castração, era preso, trabalho escravo e tudo mais. Então foi mais ou menos nessa época. E aí na Idade Média, que foi a grande imposição, que a gente considera que é o período da Inquisição, que daí veio o termo de sodomia, que aí fala que é a relação entre 2 homens, é sodomia, é pecado, é doença, e esse foi o grande virada, assim, que por causa nem cultural, né, mas do cristianismo foi muito forte em tratar a homossexualidade como se fosse perversão, tudo mais, pecado e assim por diante. Passando isso, veio o período renascentista. Também, cristianismo, grande influência, não tinha comunidade, nada, era sempre caçado, perseguido, quando descobria era preso, etc. e tal. Tem vários casos.
vários casos. Porque naquela época também existiam os gêneros que hoje a gente classifica. Mas assim, era tratado sempre com a forma de julgamento, que como eles eram julgados. Alguns que já eram assim, muito escancarados, já ia para fogueira, já castrava e tudo mais. Aí os outros não, que aí eram nos exércitos, pegavam eles no exército, tudo, aí era punido de outras formas. Aí no período renascentista, aí Leonardo da Vinci, Shakespeare, Michelangelo, Caravaggio, todos eles tinham relações homoafetivas, todos eles. Porém, isso era sempre na obscuridade, não era legal. É registrado, tinha fatos, tudo, mas ninguém sabe, era tudo escuro, entendeu? Mas grandes nomes que a gente vê, eles tinham relações homossexuais. Agora, passando um pouco mais para frente, ó, dá até para ver um pulo em 1865, em 75, que, vamos dizer assim, teve uma mudança, não que foi mais entendido, tudo mais. Sempre era na obscuridade, era errado, era caçado, etc., era julgado, era punido, foi criado leis, tudo mais. Mas a ciência começou a vir e começar a colocar que essa natureza, essa forma de agir, ela era inata. Então, primeiro eles trataram, eles não são naturais, normais. Então, eles são inatos. Começou aí um pouquinho. Um pouco mais para frente, aí criou-se o termo homossexual. Então, o homo vem do grego, que é semelhante, e o sexual do latim. Então, juntou as duas. Semelhante e sexual criou esse termo. Foi onde eles consideram que foi originado o termo homossexual. E a partir daí, em 1893, a ciência veio mais forte no sentido de como não era natural, alguma coisa tinha que ser curada. E aí que veio forte a ciência relacionada à cura, lobotomia, terapia hormonal, castração e tudo que a gente pode imaginar. Então, assim, quando eles eram presos, vários deles ficavam não em campo de concentração, que isso aconteceu no nazismo, na Alemanha nazista, que daí era mesmo assim como se fosse cobaia para poder fazer todos esses experimentos. Mas teve essa mudança. Mudou um pouco, mas a ciência veio em cima na relação de curar, tá bom? Eu só vou ver um pouco da história, tá bom? Chega nessa parte assim que ainda não... Sempre teve a perseguição, tudo, luta, etc. Mas não tinha um movimento. Não tinha um movimento, nada. Era sempre na obscuridade, caçado. Então, assim, na sociedade não existia quem era ou não era. E quando alguma coisa pegava, e às vezes nem era sempre condenado, julgado, e aquele negócio de mostrar exemplo, era enforcado, vai na rua pelado, igual aquela cena que a gente via no Game of Thrones lá de alguém julgado por algo relacionado ao sexual que não era considerado pela igreja, cristianismo, correto, entendeu? Vou passar um pouco da história. Aí agora, no começo eu falei de Stonewall, aí o Stonewall é um marco assim, contemporâneo, é muito próximo da nossa história, que aconteceu em 69. Então o início dele, igual eu falei, foi num bar nos Estados Unidos, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse bar, vamos dizer assim, ele era um gueto. As pessoas iam lá, era subterrâneo e tudo, então lá travestis, transexuais, meninos de rua, não era só gays, era todo mundo, moradores de rua. Esse bar ele abrigava todas essas minorias. Só que nessa época lá nos Estados Unidos tinha uma política de contra, criar leis, tudo, e estava crescendo. Então a polícia fazia batidas em todos esses bares, tudo, por N fatores, para extorquir dinheiro, porque as pessoas que trabalhavam lá na Wall Street, tudo, ia lá nesse bar porque era secreto, tudo, então eles iam lá porque viam pessoas, mas eles eram extorquidos. Então, e tinha a venda de bebida alcoólica que não era proibida, mas nos bares não. Então a polícia fazia batida porque aquele comércio lá não era legalizado para pegar dinheiro. Então, por N fatores, tinha essa perseguição. Aí, só que nesse dia especificamente tinha cerca de 200 pessoas, aconteceu várias coisas e no bairro, assim, eles não entendem porque nesse mesmo dia não foi uma programação. Aconteceu, foi tudo acontecendo.
ao longo da madrugada, que daí gerou uma revolta. Então esse dia aqui, eles consideram que com todos esses eventos foi meio que a gota d'água, porque eles viviam isso durante anos. Então, e nesse dia especificamente, parece que todo mundo nas ruas em volta, tudo se juntou no bar, porque eles estavam lá dentro, foram liberando, etc. e tal. E teve briga, teve conflito entre a polícia, cuô, xingo, tudo, foi acontecendo de tudo. Só que isso, eles não estavam mais dentro dos bares, igual a batida acontecia. Eles estavam na rua, protestando, brigando, quebrando tudo. A partir daí eles perceberam, ok, parece que assim, foi um grito, a gente tem que lutar porque a gente não aguenta mais isso. Então foi um grito deles, dessa batida que aconteceu, mas isso daí acontecia direto. Então ficou marcado porque parece que pode ter sido um pequeno, mas isso gerou uma revolta tão grande nos moradores do bairro, porque ficou tudo confusão. Foi criado um grupo de ativistas para ir atrás, para essa comunidade poder frequentar os bares, todos os outros estabelecimentos que não podia antes, não podia. E aí, então, disso que foi crescendo todos os movimentos ativistas baseados nesse dia aqui. Então, pelo menos assim, gay, pelo menos estudou um pouquinho, vamos dizer assim, falou de Stonewall, já sabe um pouco que é conhecido, tá bom? Então esse dia é considerado o dia do orgulho gay mundial, mesmo que os outros países eles fazem aí que veio as paradas, porque conforme passou o ano, 28 de junho de 69, 70, começaram a criar os aniversários. Esses aniversários era a conscientização disso. Então um resumo legal assim, teve um manifesto para um grito de tipo, a gente merece mais, a gente não merece isso. Então por isso que o dia do orgulho gay é esse o significado. E não que tipo, eu quero ter direito, eu tenho frescura, não. Era porque de todo o sofrimento, perseguição, tudo que não poderia viver igual na comunidade normal, esse daqui foi um marco e por isso da importância de todo ano ter esse dia do orgulho gay, das paradas, justamente é para lembrar isso. Então, quem lembra da história e vê o porquê existiu isso, aconteceu, entende e considera e leva um lado até um pouco político. Então, hoje em dia, talvez esteja um pouco mais tranquilo, tal, mas da importância do lembrar, de fazer acontecer e de lembrar o porquê que existe isso, de como era no passado, entendeu? Então, Stonewall foi mais ou menos esse o resumo, tá? No Brasil, vou passar rapidamente, não foi muito diferente. Os movimentos também aconteceram em bares, guetos, tudo. E isso foi na época da ditadura. Então, vocês imaginam como os homossexuais eram perseguidos, foram mortos, tudo. Então, é a mesma coisa. A reunião de tipo sobrevivência, só que era tudo no gueto. Quando a ditadura foi abrandada, eles começaram a fazer publicações. As duas publicações principais, a principal, que todo assim é a do Lampião. Tiragem nacional, eles iam nos bares, distribuía para quê? Para mostrar as coisas que aconteciam, da ditadura, das mortes, perseguição, etc e tal, para as pessoas que estavam lá apenas para paquerar, sair tudo, se conscientizar e também virar ativismo. Por que eles tinham que lutar? Mas isso daqui era mais uma relacionada aos gays, homens. Aí, passado 2 anos, eles fizeram uma publicação para as lésbicas. Daí eles criaram a Xana com Xana. Foi uma outra publicação, então essas duas são as mais conhecidas. Tá? E as lésbicas começaram a participar, porque elas viram também a importância de ter, não separado, mas de ter mais característico, porque eram lugares diferentes. Aí, então, com as lésbicas, que aconteceu, que a gente considera o Stonewall brasileiro. E aí que foi criado o Dia do Orgulho Lésbico, que foi no dia 19 de agosto de 83. Elas foram entregar panfletos nesses lugares, elas foram impedidas pelos donos, expulsas, tudo, maior confusão. E elas se organizaram, chegaram no lugar, regaçou. E aconteceu toda a confusão. Então esse dia foi marcado por isso e criado o Dia do Orgulho Lésbico. Então nesse caso aqui no Brasil não foram os homens gays que causaram o Stonewall. O Stonewall, foram as lésbicas. Aí a partir daí, eu já pulei para esse daqui, que foi um marco muito importante. Porque tinham esses lugares, tudo, ativistas, mas era mais para a liberação sexual, para entender, ir atrás, etc. Ir atrás. Só que quando veio a eclosão da epidemia da AIDS, aí foi criado aquele estigma que essa doença era dos gays, eles que fizeram, só que não tinham a dimensão disso daí. Então, perdeu a força os movimentos. Como eles perderam as forças e também não justificava as pautas de liberação sexual, por quê?
tinha um problema muito pior acontecendo, que era a epidemia da AIDS, que, né, afetou também a comunidade, assim como os héteros, tudo mais, só que era a comunidade, eles gritavam mais, pediam mais socorro, porque eles sabiam que iam sofrer mais. Então, nesse momento aqui, esses ativistas foram, vamos dizer assim, eles apoiaram mais relacionado a esse caso. E como virou um assunto de saúde pública mundial, todos os ativistas, as associações que foram criadas, eles começaram a receber verbas. Então, a verba, eles começaram a se estruturar melhor para ajudar a comunidade que estava sofrendo com essa doença. Só que a partir daí isso não acabou. Então, até hoje, essas comunidades elas estão mais estruturadas e a importância do assunto ela foi mudando. Que hoje, se a gente for relacionado, é considerado as transgêneros e toda a parte de educação sexual, de identidade sexual e gênero. Que daí o Matheus vai falar legal depois desse assunto sobre as classificações. Mas isso daqui foi muito importante, apesar que tinha um tema legal para trazer, mas mudou e ajudou a poder estruturar melhor vamos dizer assim, os institutos, as associações que tem hoje que lutam pelos direitos da comunidade. E vou falar de 3 personalidades que eu gosto, que é o Alan Turing. Ele é considerado o pai da ciência da computação e inteligência artificial, porém ele sofreu por ele ser gay. Ele tem um filme, A Máquina, o Jogo da Imitação, que conta a história dele. Apesar dele ser o grande idealizador que fez a máquina, que acabou com a Segunda Guerra Mundial, que quebrou o código nazista, depois, quando ele voltou à vida normal, ele foi descoberto, tinha lei, tudo, ele foi preso, teve que fazer terapia hormonal e ficou louco, morreu. E ficou para a história. Então, esse caso foi muito importante. O Oscar Wilde, a mesma coisa. Ele era um dramaturgo da alta nobreza e tudo mais, só que aí descobriram que ele teve relação com um lorde importante. Foi julgado, foi punido, trabalho forçado 2 anos, e isso representou muito para as pessoas que eram, só que escondidos, a ganhar força e começar, sabe, esse movimento internamente. Isso é do passado. Então, assim, coisas que aconteceu com pessoas importantes justificaram as pessoas a se conscientizar. E hoje eu sinto que é diferente, igual o Pablo Vittar. Ele é um símbolo da nova geração de representatividade relacionado às vezes com as coisas que a gente ainda não entende. Até às vezes eu sou gay, nossa, peraí, deixa eu tomar cuidado na hora que eu vou falar sobre identidade de gênero, porque assim, é novo. E ele é um símbolo dessa nova geração. E assim, vão aparecer outros. Só que a diferença é o quê? A representatividade, ela luta, entendeu? Ela tá lá mostrando a cara, lutando. Algumas personalidades do passado sofreu com isso, só que serviram de exemplo para vir a luta. A Pablo Vittar não, ela tá lá, ela luta, representa, desculpa, não canta nada, mas a visão que eu tenho dela é a questão da representatividade que ela tem, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se eu me enrolei um pouco, tal, tô nervoso, mas era isso que eu queria trazer um pouco para vocês, tá bom? Obrigado.